Ricardo Mendes. Ah, pergunta sua, né, Ricardo? Fala sobre as configurações que você gosta de usar nos ensaios gestantes. Abertura e velocidade principalmente. Ricardo, olha só. Não tem uma receita de bolo para isso, tá? Eu gosto, assim, por exemplo, a velocidade, não tem como, né, falar para você mais velocidade quanto é. A abertura até dá. Por exemplo, eu gosto de trabalhar sempre com lente fixa, né? Eu não costumo deixar as minhas lentes abertas ao máximo, porque eu gosto de ter um pouquinho a mais de nitidez. Então, por exemplo, se eu estiver fotografando com a cinquentinha, tá até na câmera aqui hoje que eu tava fazendo umas fotos aí, essa cinquentinha ela é f1.8. Então eu sempre deixo ali perto de f2.2, tá? Eu nunca deixo na máxima, tá bom? Se eu tiver com a outra lente minha, que é a 135, que ela é f2, eu procuro deixar aí ela próximo de f2.8, tá? Pra não... Porque assim, perde foco, né? Muito fácil, a profundidade de campo é muito pequena, e eu gosto também de ter fotos mais nítidas, então eu nunca deixo na máxima abertura. E aí, o que eu faço? Eu determino a abertura da minha lente primeiro, tá? Eu boto aqui digamos, boto f2.2 aqui na minha 50, tá? Eu sei que para f2.2, eu sei que para 50 milímetros, eu preciso de... Bom, teoricamente, 1,50 de velocidade, mas eu deixo sempre um pouco a mais para não correr risco de tremer. Então, digamos que eu deixo aqui com 1,100 de velocidade, tá? Então eu boto lá f2.2, 1,100. Aí o que eu faço? Eu olho no fotômetro e jogo, eu vou baixando meu ISO. Se o meu ISO chegar a 100 e a foto ainda estiver muito clara, aí eu subo a velocidade. Aí eu vou subindo, né? Por quê? Eu consigo o ISO mais baixo, eu consigo a abertura que eu quero e consigo a velocidade ideal. Porque a velocidade, assim, por exemplo, você está com uma lente 50, né? Depois de 1,100 para cima, se você tiver a mão firme 1,50 para cima, não vai fazer diferença. Você deixar ela com 1,100, 1,250, 1,500, 1.000, 1,4.000, não faz diferença. Nenhuma. Já a abertura e o ISO faz. Por exemplo, o ISO 100, perfeito, sem ruído. 200, 400, 800 já começa a aparecer um ruído. 1600 já tem mais ruído. Então o ISO vai interferir no ruído. E a abertura vai interferir na profundidade de campo. Então você vai subindo, vai fechando o campo, né? Vai, aliás, abrindo o campo em foco e vai perdendo o desfoque de fundo. Então a velocidade é sempre o parâmetro que eu mais altero num ensaio. Estou a todo tempo corrigindo na velocidade. O ISO eu seto em um ISO mais baixo que eu conseguir ali na fotometria, e a abertura na que eu desejo ter o efeito na imagem, né? Ou o fundo desfocado, ou a nitidez, ou o fundo focado. Tá bom? Deu para esclarecer a dúvida aí? Me conta aí. Alguém tem mais alguma dúvida aí? Galera, que calor tá aqui, meu Deus. Nos ensaios de gestante externos, você usa rebatedores? Eu não uso rebatedor. Ó, eu não gosto de usar em ensaios, tanto gestantes quanto infantis, nem rebatedor e nem flash, tá? Quando você vai usar um rebatedor, eu acho mais fácil virar a pessoa de posição. Porque se você precisa de um rebatedor, é porque essa pessoa está em uma área onde tem sombra na parte que você quer fotografar. Se tem sombra aqui, é porque tem luz aqui. Então é mais fácil virar a pessoa e pegar a luz natural, e não a luz de um rebatedor. A luz de um rebatedor, ela é legal, mas, por exemplo, se você estiver fazendo um ensaio de modelo fotográfico, né, bem maquiada, que tem que fazer carão e tal, às vezes vai mandar para uma agência, alguma coisa, aí você pode usar um rebatedor, porque aí tá dentro do contexto daquele tipo de fotografia.
né? Porque o rebatedor, ele endurece a luz, ele dá dramaticidade, ele tem um alto contraste. Ele vai causar drama naquela fotografia. E não combina com o gestante, o drama. Então eu prefiro virar a pessoa e deixar a luz vindo na parte onde eu quero fotografar e me posicionar de acordo com aquela luz, porque aí é suavidade, né? E o gestante, o infantil, são ensaios que precisa de luz suave, tá? Então por esse motivo eu não costumo usar rebatedor, tá? Às vezes, né, pode falar assim, mas tem a luz do sol, ela é dura, né, de qualquer forma. Mas é a mesma coisa, se você tá com o sol aqui na costa e sombra aqui na frente, vira a pessoa de frente pro sol. A menos que tenha algo no fundo que seja muito importante você colocar na foto, que não dê para virar a pessoa de posição. Aí você pode usar sim, né, um rebatedor ali, alguém manuseando o rebatedor para você e fazer a fotografia, tá? Mas ainda assim, eu prefiro não usar, tá? Mas porque o meu foco é gestante e infantil. Se eu fotografasse modelo, por exemplo, né? Se fosse o foco do meu trabalho aí, esse tipo de fotografia, com certeza eu ia fazer muito uso do rebatedor e até mesmo de flash, né? Jogando flash ali no primeiro plano, que tem aí um resultado muito parecido com o de rebatedor, tá bom? Dá para fazer até melhor com o flash, né? Mas aí requer um bom conhecimento, tá bom? Nesse caso, você prioriza os horários, né? Sim. Eu nunca faço ensaio na metade do dia, tá? Tipo, das 10 até as 3 da tarde, mais ou menos, eu não faço ensaio, eu não gosto de fazer nem na sombra, porque tem muita luz invadindo. Então eu gosto de fazer ou bem de manhã, ou depois das 4. Agora, nesse tempo, cara, até depois das 5, porque o sol, o dia é mais longo, né? Nessa época do ano o dia é mais longo, então dá para fazer até 6 horas da tarde tem sol aí. Então eu priorizo muito o horário em que eu fotografo, tá? Eu não marco ensaio na metade do dia, das 10 às 3 ali, das 9 às 3, eu não marco ensaio, porque eu não gosto de fotografar com essa luz dura do sol batendo nas pessoas. E principalmente porque, como eu já falei, né, a minha especialidade é infantil e gestante, então não combina com esse tipo de fotografia. E é engraçado, vou contar uma coisa para vocês. O cliente acha que o sol é o melhor dia para fotografar. Nossa, quando o cliente acorda de manhã e tá tudo nublado e tá marcado o ensaio, ele pensa, caramba, vai dar ruim. E na verdade é o contrário. Então, quando eu fecho um ensaio, eu já aviso o cliente. Falo, o ensaio eu marco no final da tarde por conta da luz, porque a luz do sol é ruim. Eu falo pro cliente, a luz do sol é ruim. E se eu perceber que o cliente não sacou, eu tenho um vídeo aqui no YouTube onde eu explico e eu mando o link para ele. Falo, dá uma olhada nesse vídeo aqui. Aí ele entende, eu faço os comparativos com o flash e tal, mostro luz dura, luz suave para ele. Aí ele entende. Porque o cliente ele quer que o sol esteja arrebentando para ele fazer um ensaio. E o sol arrebentando atrapalha demais a gente. Tá bom? Quem não tem flash, como fazer para fotografar gestante ao ar livre? Não, mas gestante ao ar livre não usa flash. Eu pelo menos, não uso. É o que eu falei para você, gestante e infantil é fotografia suave, né? Não pode ser uma coisa de alto contraste, que traz drama, não pode ter drama. E quando você bota o flash ou bota o rebatedor, você traz dramaticidade à imagem, à fotografia. Então, eu não uso e não aconselho usar flash em ensaio gestante. Todas as vezes que eu tentei, não ficou legal, tá? Às vezes, num 15 anos, né? Modelo, eu boto flash e fica legal. E eu já tentei transpor as técnicas para o gestante e o resultado não me agradou. Fica muito dramática a fotografia e não combina ali com aquele contexto do ensaio gestante, tá? Então não esquenta a cabeça com flash, tá bom? Se a sua intenção é fazer ensaio infantil
e gestante, né? 15 anos, qualquer outro tipo de ensaio, não esquenta com flash não, cara. A luz natural, eu vou falar para você, é a melhor. Não tem igual. E é fácil dominar a luz natural. É muito fácil. Você pode pensar em outras coisas do seu ensaio do que se preocupar com a luz, tá bom?